Deus de glória e poder, tu és. Cante ao Senhor. Cantamos juntos. Nós te exaltamos, ó Rei dos Reis, e te adoramos, prostrados aos teus pés. Nós te exaltamos, ó Rei dos Reis, e te adoramos, prostrados aos teus pés. Amém. Olá pessoal, tudo bem? É um privilégio enorme estar com vocês mais uma vez, ajudando numa nova reflexão para o culto nos lares. Nós estamos estudando o livro Não Jogue a Vida Fora, de John Piper. E nesse livro o autor parte da ideia de que a nossa vida possui um sentido, ela tem um propósito. E de acordo com Marcos capítulo 8, versículo 35, viver para esse propósito tem um custo. Jesus ele vai dizer o seguinte nesse texto, Marcos capítulo 8, versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Em outras palavras, o que o texto está nos dizendo é que quem não vive, para cumprir esse seu propósito, esse propósito que Deus nos deu, está perdendo a vida. Ou, como diz o título do livro, está jogando a sua vida fora.
E nesse sentido, o livro mostra para nós que cumprir esse propósito, e nós cumprimos esse propósito, né, dado por Deus, quando nós glorificamos ao Senhor. E nós glorificamos mais a Deus quando nós nos alegramos em Deus. E isso acontece porque quando eu me alegro em Deus, eu estou demonstrando na prática que Ele é o meu maior tesouro, Ele é a minha maior alegria. Não existe nada nem ninguém que me faça tão alegre e satisfeito como Deus. E o cumprimento desse propósito possui alguns aspectos. Nós estamos vendo esses aspectos ao longo do livro. E no capítulo 6, que é o que nós vamos estudar hoje, nós veremos um desses, que diz que nós cumprimos o nosso alvo de vida quando nós alegremente tornamos outras pessoas alegres em Deus. E a forma de nós fazermos isso, de acordo com o autor, é através da prática do perdão. Agora, muitas vezes, nós estamos programados para enxergar os defeitos, os fracassos, os pecados das outras pessoas. E com isso nós tratamos os outros com impaciência. E nós jamais vamos cooperar para a alegria das pessoas se nós enxergamos apenas os defeitos delas, se nós somos julgadores, condenadores, impacientes com as pessoas à nossa volta. Então, por isso, nós precisamos ser perdoadores e instrumentos de Deus para levar pessoas ao perdão. E nesse ponto, John Piper ele chama a nossa atenção para nós olharmos o perdão de uma forma diferente. Muitas vezes nós gostamos do perdão pelas razões erradas. Nós ficamos alegres com o perdão porque ele nos livra da culpa, por exemplo. Nós ficamos alegres com o perdão porque ele nos livra do inferno. Nós ficamos alegres com o perdão porque o perdão nos beneficia. Mas a pergunta é, onde é que está Deus nisso tudo? Será que nós estamos pensando apenas no nosso benefício pessoal? Onde é que Deus está envolvido nessa história? O verdadeiro motivo para nós nos alegrarmos com o perdão é que o perdão nos dá do próprio Deus. O perdão restaura a nossa comunhão com Deus e esse deveria ser o maior motivo para nós nos alegrarmos com o perdão. Se nós amamos o perdão apenas por outros motivos, que não seja a nossa comunhão com Deus, nós estamos jogando a nossa vida fora com coisas que são de menor importância. Piper nos mostra que o perdão vem de Deus, o perdão foi realizado por Deus por meio de Jesus e o perdão nos leva de volta para Deus. E por isso nós nos alegramos. E nós precisamos entender que essa alegria do perdão ela deve nos motivar a perdoar outras pessoas. Quando nós fazemos isso, nós estamos levando outras pessoas a experimentar a mesma alegria da restauração da comunhão com Deus. E, por essa razão, a prática do perdão é uma forma de levar a verdadeira alegria para os outros. Porque na medida que eu experimento da alegria quando eu sou perdoado, quando eu levo outras pessoas a experimentar também do perdão, eu estou proporcionando para elas a mesma alegria da restauração da comunhão plena com Deus. Se Deus ele é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele, então nós cumprimos o nosso objetivo de vida quando nós nos esforçamos em levar essa satisfação para outras pessoas por meio da prática do perdão. Quando nós buscamos a alegria de outra pessoa em Deus, nós estamos amando a Deus e estamos honrando a Deus. Mas John Piper destaca uma verdade importante aqui, que é a verdade de que nós não somos capazes de fazer ninguém experimentar a verdadeira alegria em Deus. Essa alegria é produzida pelo Espírito Santo. Porém, Deus usa meios para levar pessoas a essa alegria. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, por exemplo, o apóstolo Paulo diz ali o seguinte, ele diz assim, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria. Ou seja, Deus está usando a vida de Paulo, Deus está usando o ministério de Paulo para que os cristãos de Corinto experimentassem a verdadeira alegria. E Deus também pode nos usar da mesma forma. Assim como Paulo foi usado para levar aquelas pessoas a experimentar a alegria da comunhão em Deus, Deus pode também usar a mim e a você
para que outros estejam em comunhão com Deus e também se alegrem como fruto dessa comunhão. Agora, como Deus nos usa para fazer outras pessoas alegres em Deus? Esse é o conteúdo dos próximos capítulos do livro, em que ele vai mostrar algumas maneiras pelas quais podemos ser usados para isso. Mas antes de nós concluirmos aqui a nossa breve reflexão, eu quero deixar alguns desafios com base naquilo que nós já vimos até agora. Primeiro deles, não jogue a sua vida fora, deixando de se alegrar no perdão. Deus está oferecendo para você uma comunhão com o ser mais perfeito e maravilhoso que existe, que é Ele mesmo, Deus. Então aproveite isso, alegre-se com isso, reflita no privilégio, nos benefícios que você tem de desfrutar de um relacionamento com a fonte de maior alegria e satisfação que existe, e você tem esse relacionamento pela eternidade. Desfrute disso e se alegre com esse relacionamento, com essa comunhão. Segundo lugar, seja um instrumento para conduzir outras pessoas à alegria em Deus. Faça isso oferecendo perdão às pessoas à sua volta. Isso não tem a ver com elas merecerem o perdão ou não. Nós não merecemos o perdão que nós recebemos. Isso tem a ver com aproveitar a vida e cumprir o nosso propósito nesse mundo de glorificar a Deus, nos alegrando nele e levando outras pessoas a fazer o mesmo. Então que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, por exemplo, para pregar o Evangelho para pessoas que não conhecem, para que elas, crendo, sejam perdoadas e desfrutem de um relacionamento com Deus e se alegrem. Seja um instrumento nas mãos do Senhor para levar pessoas ao arrependimento. Porque quando você faz isso, essa pessoa vai ter a sua comunhão restaurada com Deus e vai desfrutar da alegria. Seja um instrumento nas mãos de Deus para você oferecer o perdão para as pessoas à sua volta, para que elas sejam também tocadas e restauradas no seu relacionamento e comunhão com o Senhor e se alegrem. Que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para levar alegria, a verdadeira alegria, para as pessoas à nossa volta. Então, o meu desejo, a minha oração é que, em primeiro lugar, você desfrute dessa alegria da comunhão com o Senhor. E, em segundo lugar, que você seja um instrumento de Deus para levar alegria para outras pessoas à sua volta. Que Deus o abençoe e até a próxima.